Antes de começarmos, preciso te avisar. Esse vídeo vai ter 4 perguntas. Perguntas simples, de múltipla escolha. Mas dependendo das suas respostas, elas vão revelar algo sobre você que talvez você prefira não ver. Não existe resposta certa, existe apenas a resposta honesta. E a distância entre as duas é exatamente o que vamos discutir hoje. Então, responda com sinceridade. Existe uma crença que quase nenhum ser humano admite em voz alta, mas que quase todos carregam em silêncio. A crença de que são, acima da média, inteligentes. Não excepcionalmente inteligentes, essa seria uma arrogância reconhecível, passível de vergonha, mas um pouco acima da média, suficientemente perspicazes para perceber o que os outros não percebem, suficientemente lúcidos para não cair nas armadilhas em que os outros caem, e suficientemente críticos para não serem manipulados como a maioria manipulada. O problema matemático dessa crença é imediato. Não é possível que a maioria das pessoas esteja acima da média. E, no entanto, décadas de pesquisa em psicologia cognitiva demonstram, com uma consistência que beira o cômico, que é exatamente isso que as pessoas acreditam sobre si mesmas, não como exceção patológica, como uma regra humana. A questão que isso levanta não é apenas intelectual, é profundamente ética, porque uma civilização de pessoas que se acreditam mais inteligentes do que são e que, portanto, não sentem necessidade de questionar seus próprios julgamentos é uma civilização extraordinariamente vulnerável. Vulnerável à manipulação, ao dogma, ao ódio que se disfarça de análise, à certeza que se disfarça de conhecimento. Agora imagine uma mulher, vamos chamá-la de Camila. Camila tem 32 anos, pós-graduação completa e uma vida intelectual que ela considera ativa. Lê artigos, acompanha podcasts, tem opinião formada sobre economia, política, filosofia e comportamento humano. Ela não se considera um gênio, considera-se com uma modéstia que lhe parece honesta, uma pessoa que pensa. Numa tarde, Camila compartilhou nas redes sociais um artigo sobre os perigos da desinformação. O artigo era bem escrito, citava estudos. Camila acrescentou ao compartilhar: "É assustador como as pessoas acreditam em qualquer coisa." Ela não percebeu, não poderia perceber, porque ninguém percebe, que o artigo que havia compartilhado continha uma estatística incorreta, que um dos estudos citados havia sido retratado e que a conclusão principal era contestada por pesquisadores da área. Não percebeu porque não verificou. Não verificou porque o artigo confirmava o que ela já acreditava. E o que já acreditamos não precisa ser testado, apenas reconhecido. Camila compartilhou um artigo sobre desinformação sem perceber que estava, naquele momento, sendo desinformada. E a legenda que escolheu? É assustador como as pessoas acreditam em qualquer coisa. Foi involuntariamente a descrição mais precisa do que havia acabado de fazer. Agora vamos à primeira pergunta. Como você se descreveria intelectualmente em relação à maioria das pessoas? A. Acima da média. Percebo coisas que muitos não percebem. B. Na média. Nem melhor nem pior que a maioria. C. Não sei, depende muito do assunto. Se você respondeu A, que está acima da média, você acaba de entrar numa estatística curiosa. Em praticamente todos os estudos sobre autopercepção intelectual, entre 65% e 80% das pessoas escolhem exatamente essa opção. O que significa que a maioria das pessoas que se acredita acima da média está matematicamente errada. Isso não significa que você está errado. Alguém precisa estar genuinamente acima da média. Mas significa que sua certeza sobre isso não é evidência suficiente. Nunca é. Porque o mesmo mecanismo que produz incompetência também produz a incapacidade de reconhecê-la. A questão não é se você é inteligente. A questão é como você sabe. Se você respondeu B, que está na média, há 2 leituras possíveis. A primeira é que você tem uma autopercepção genuinamente calibrada, rara e valiosa. A segunda, e vale considerar com honestidade, é que na média é a resposta que parece mais humilde, sem custar nada de verdade. É uma modéstia segura, que não exige nem o risco da arrogância, nem o desconforto de admitir limitações específicas. Modéstia genérica é, muitas vezes, outra forma de evitar o exame real. Se você respondeu C, que depende do assunto, parabéns pela decisão. Essa é de longe a resposta mais honesta. Inteligência não é uma qualidade uniforme que se distribui igualmente por todos os domínios. É uma coleção de capacidades específicas desenvolvida de forma diferente em contextos diferentes.
Quem reconhece isso já pratica, mesmo sem saber o tipo de pensamento que esse vídeo inteiro está tentando cultivar. Em 1999, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger publicaram um estudo que se tornaria um dos mais citados e dos mais mal compreendidos da psicologia moderna. O experimento era elegante na sua crueldade. Pessoas com baixo desempenho em testes de lógica, gramática e humor não apenas erravam mais do que as outras, erravam e estimulavam seu próprio desempenho como acima da média. Quanto menos sabia, menos consciência tinha de não saber. Mas há uma parte do efeito de Dunning-Kruger que raramente aparece nos posts das redes sociais que o citam. E essa omissão é ela própria uma ironia perfeita. O estudo também demonstrou que pessoas com alto desempenho tendiam a subestimar sua competência, assumindo que o que achavam fácil era fácil para todos. A ignorância infla a autoestima, o conhecimento real a calibra e muitas vezes a reduz. O que isso significa na prática é perturbador. As pessoas mais confiantes em seus julgamentos são frequentemente as menos qualificadas para fazê-los. E as pessoas mais qualificadas são frequentemente as mais hesitantes, as mais cheias de ressalvas, as mais incômodas com as certezas. Numa cultura que recompensa a assertividade e pune a dúvida, esse mecanismo produz uma inversão sistemática. Os que menos deveriam liderar a conversa lideram com mais volume, e os que mais teriam a contribuir ficam em silêncio, constrangidos pela própria consciência da complexidade. Camila, 3 semanas depois, estava no jantar. O assunto virou inteligência artificial, um tema sobre o qual ela havia lido uns artigos e escutado 2 episódios de podcast. Um dos presentes, um engenheiro de software que trabalhava na área há anos, começou a fazer ressalvas ao que ela havia dito. Não de forma agressiva, de forma técnica, precisa e com distinções que ela não havia considerado. Camila sentiu naquele momento uma sensação que reconheceu depois, com algum constrangimento, como irritação. Não com argumentos, com a interrupção, com a complexidade que o engenheiro estava introduzindo numa conversa que havia sido, até então, fluida e satisfatória. Havia algo nela que resistia à complicação. Não porque a complicação fosse errada, mas porque a complicação ameaçava a segurança de ter entendido. Ela não disse isso. Disse, em vez disso, que ele estava sendo muito técnico, que o ponto dela era mais conceitual e redirecionou a conversa. Mais tarde, sozinha, Camila pensou naquele momento. E teve a honestidade, rara e desconfortável, de perguntar a si mesma: reagia aos argumentos dele ou a ameaça que ele representava para a imagem que tenho de mim mesma? Aproveitando esse gancho, vamos à segunda pergunta. Você já mudou de opinião sobre algo importante por causa de um argumento que ouviu? Resposta A: sim, acontece com frequência. Resposta B: raramente, mas já aconteceu. E resposta C: quase nunca. Geralmente confirma o que já pensava. Se você respondeu A, que muda de opinião com frequência, existe uma boa chance de que você seja genuinamente mais aberto do que a média. Mas existe também outra possibilidade, igualmente real, que você seja altamente sugestionável, que confunda receptividade com ausência de ancoragem. A abertura genuína não é a que cede qualquer argumento bem apresentado, é a que cede aos melhores argumentos, depois de resistência honesta. Se você muda de opinião com facilidade, a pergunta que vale fazer é: mudo porque o argumento era bom ou porque queria agradar, evitar conflito ou parecer intelectualmente humilde? Se você respondeu B, raramente, mas já aconteceu, você provavelmente está descrevendo a experiência mais comum e mais honesta. Mudar de opinião sobre algo que realmente importa é raro porque custa caro. Exige admitir, mesmo que só para si mesmo, que você estava errado, que investiu emocionalmente numa ideia que não merecia o investimento. O fato de isso acontecer, mesmo raramente, é mais significativo do que parece. Significa que em algum momento você foi capaz de colocar a verdade acima da imagem que tem de si mesmo. Agora, se você respondeu C, quase nunca muda de opinião, há 2 leituras possíveis, e a honestidade exige que você considere ambas. A primeira, você tem convicções sólidas, construídas sobre bases igualmente sólidas, e simplesmente ainda não encontrou argumentos suficientemente bons para abalá-las. A segunda, e mais provável, segundo toda a literatura e psicologia cognitiva, é que você parou de realmente ouvir. Que o processamento de novas informações já começa em você como veredito pronto. Que a conversa não é espaço de descoberta, mas de confirmação. E se isso for verdade, a inteligência que você acredita ter está sendo usada não para pensar, mas para não precisar pensar.
Charles Darwin observou no século XIX algo que a neurociência do século XXI confirmou. A mente humana não evoluiu para encontrar a verdade, evoluiu para sobreviver. E sobreviver durante a maior parte da história da espécie significa pertencer a um grupo, manter a coesão social, não ser expulso da tribo. A verdade era instrumental, útil quando coincidia com sobrevivência, descartável quando não coincidia. Essa herança evolutiva se traduz, no cotidiano moderno, numa série de vieses cognitivos que distorce sistematicamente nossa percepção da própria inteligência. O viés de confirmação nos faz notar e lembrar as evidências que confirmam o que já acreditamos, e ignorar ou esquecer as que contradizem. O viés do ponto cego nos faz reconhecer os vieses dos outros com muito mais facilidade do que os próprios. E estudos demonstram que pessoas mais inteligentes são, em média, mais suscetíveis a esse viés específico, porque têm uma capacidade de construir racionalizações sofisticadas para as conclusões que já haviam alcançado por outras vias. Há um nome para isso: racionalização. A capacidade de usar inteligência não para encontrar a verdade, mas para defender o que já quer acreditar, produzindo argumentos que têm a aparência do raciocínio, mas função do escudo. Uma pessoa inteligente que racionaliza é, em certo sentido, mais perigosa do que uma pessoa ingênua que simplesmente acredita, porque seus erros chegam blindados por uma arquitetura lógica que os torna muito mais difíceis de penetrar, tanto para os outros quanto para ela mesma. Aproveitando, vamos para a nossa terceira pergunta. Quando alguém contradiz sua opinião com um argumento sólido, o que você sente primeiro? A. Curiosidade. Quer entender melhor. B. Desconforto. Mas tenta ouvir assim mesmo. Ou C. Irritação. Busco instintivamente o que está errado no argumento dele. Se você respondeu A. Curiosidade, faço uma pergunta sincera. Isto é genuíno ou é a resposta que uma pessoa inteligente deveria dar? Estudos de neurociência mostram que a chegada de informação contraditória ativa em praticamente todo o cérebro humano uma resposta mensurável de ameaça, não de curiosidade. Se você realmente sente curiosidade como primeira opção, você está entre uma minoria estatisticamente pequena. O que é possível, mas também é possível que você esteja descrevendo não o que sente, mas o que aspira a sentir. E essa distância entre o que somos e o que queremos ser é um ponto de partida mais honesto do que a certeza que já chegamos lá. Agora, se você respondeu B, desconforto, mas tenta ouvir, você acabou de descrever com precisão admirável que a inteligência funcional parece na prática. Não é a ausência de resistência, é a capacidade de agir apesar da resistência. O desconforto que você sente é real e neurologicamente inevitável. O que você faz com esse desconforto é onde o caráter intelectual se revela. Tentar ouvir mesmo sentindo resistência não é fraqueza. É provavelmente a forma mais honesta de humildade intelectual que existe. E por último, se você respondeu C, irritação e busca instintiva pelo erro, obrigado pela honestidade. Porque essa é, segundo toda a evidência disponível, a resposta mais comum e a menos admitida. A irritação que você sente não é sinal de burrice, é sinal de que você investiu em identidade nas suas opiniões, de que elas não são apenas ideias que você tem, são partes de quem você é. E quando alguém as contradiz, não está apenas apontando um erro de raciocínio, está numa linguagem que o cérebro entende antes das palavras, ameaçando você. Reconhecer esse mecanismo não a elimina, mas é o único começo possível para não ser completamente governado por ele. Kahneman, que dedicou décadas de estudo ao julgamento humano e ganhou o Nobel de Economia por isso, escreveu com uma humildade que diz tudo. Depois de toda a sua pesquisa, ele ainda era vítima dos mesmos vieses que havia passado a vida descrevendo. O conhecimento dos mecanismos não imunizam contra eles. Apenas, e isso já é muito, permite reconhecê-los. Às vezes, depois que já agiram. E é precisamente aqui que chegamos à distinção mais importante desse vídeo inteiro. Existe uma diferença fundamental entre os dois tipos de pessoas que assistem a esse tipo de conteúdo. O primeiro tipo ouve tudo, concorda com cada ponto e pensa: que bom que estou aprendendo isso. Ao contrário da maioria das pessoas, vou aplicar esse conhecimento. O segundo tipo ouve as mesmas coisas e pensa: que medida isso está descrevendo exatamente a mim? O primeiro tipo usou um conteúdo para se sentir superior, o segundo usou para se examinar. E essa diferença é a única que realmente importa. Agora vamos à nossa última pergunta.
Ao longo desse vídeo, qual foi seu pensamento mais frequente? Resposta A. Isso explica muita gente que eu conheço. Resposta B. Isso pode estar me descrevendo. Resposta C. Fique entre os dois, dependendo do momento. Se você respondeu A, pensou praticamente nas pessoas, este vídeo inteiro passou por você sem te tocar. Não por falta de inteligência, por excesso de defesa. Você usou o conteúdo como espelho, apontando para fora, quando ele foi construído inteiramente para ser apontado para dentro. Isso não é uma crítica, é a resposta mais comum e a mais humana. O cérebro faz isso automaticamente, sem permissão, sem aviso. Mas agora que você sabe que fez, você tem uma escolha que não tinha antes. Voltar ao início e assistir de novo. Desta vez perguntando não quem isso descreve, mas onde isso te descreve. Se você respondeu B, pensou que poderia estar sendo escrito, você fez a coisa mais rara e valiosa que existe num processo de aprendizado genuíno. Você se tornou o objeto do seu próprio exame. Isso dói de um jeito específico, diferente de qualquer outro desconforto intelectual. E esse desconforto não é um sinal de que algo deu errado. É o sinal mais confiável de que algo está dando certo. E por último, se você respondeu C, ficou entre os dois, você descreveu com honestidade involuntária a experiência mais autêntica que existe ao tentar se examinar. Porque nós somos os dois ao mesmo tempo. Somos simultaneamente a pessoa que percebe os vieses dos outros e a pessoa que está cega para os próprios. Somos simultaneamente a Camila que compartilha o artigo sem verificar e a Camila que mais tarde tem a honestidade de perguntar o que realmente aconteceu. A questão não é eliminar essa tensão, é não deixar que o primeiro lado vença sempre, silenciosamente, sem que o segundo sequer perceba. Camila, alguns meses depois, fez uma coisa pequena e transformadora. Antes de compartilhar um artigo, passou 15 minutos verificando as fontes. Encontrou um erro, não compartilhou. Não foi um gesto heróico, não mudou o mundo, mas mudou de forma imperceptível e irreversível a relação de Camila com seus próprios julgamentos. Instalou nela uma hesitação, não a hesitação paralisante da insegurança, mas a hesitação fértil da consciência. A pergunta que passou a anteceder cada opinião formada foi: sei isso ou apenas acredito nisso? A diferença entre essas duas coisas é talvez a maior distância intelectual que um ser humano pode percorrer. Vivemos num tempo que recompensa a certeza e pune a dúvida. As redes sociais amplificam as opiniões mais assertivas e enterram as mais nuançadas. Os líderes que prosperam são aqueles que oferecem respostas simples a perguntas complexas e que o fazem com uma confiança que a maioria confunde com competência. Nesse contexto, a dúvida honesta é um ato quase subversivo. Dizer não sei numa cultura de certezas performáticas é uma forma de resistência. Reconhecer os próprios viés numa era de tribos cognitivas é um gesto de independência intelectual que exige mais coragem do que a maioria das opiniões que publicamos. Só sei que nada sei não era uma modéstia retórica de Sócrates. Era o resultado de uma vida inteira, examinando o que significa realmente saber alguma coisa. E descobrindo repetidamente que o território é muito maior que qualquer mapa que possamos desenhar. E a pergunta que fica, não sobre os outros, sempre sobre os outros, mas sobre você, é esta. A última vez que mudei genuinamente de opinião sobre algo que importava para mim, quando foi? O que causou essa mudança? Foi um argumento melhor ou apenas uma mudança nas pessoas com quem eu me identificava? Se a resposta demorar a vir, esse silêncio já é por si só uma resposta. E confirmar, por mais que inteligente que pareça, é o oposto exato de conhecer.